Qual será que é a melhor ração para o seu pet em 2022? Essa, gente, é a pergunta que eu mais recebo em todas as consultas que eu faço, porque ela é uma pergunta universal. Além disso, vocês aqui do canal, vocês que me seguem nas redes sociais, também me perguntam muito a respeito disso. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer uma série de vídeos falando só sobre ração. Esse é o primeiro vídeo dessa série, e se você não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo e se inscreve, porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas e eu sempre estou trazendo as maiores dúvidas de vocês aqui para serem respondidas em vídeo. Então pode ser que muitas das suas dúvidas eu já respondi aqui, então dá uma olhadinha nos vídeos, né, que a gente já tem aqui no canal, porque com certeza eu vou conseguir te ajudar muito, tá? Aproveita que você tá aqui, que você tá me conhecendo e tudo, me segue nas redes sociais. Eu tô no TikTok, também tô no Instagram com conteúdo exclusivo, é tudo @vet.paulasilvério. Esse conteúdo eu não trago aqui pro YouTube porque o formato é diferente, o tipo de demanda é diferente, mas eu tenho certeza que você pode gostar e muito do conteúdo que eu levo para essas redes sociais, tá bom? Então não deixa de seguir e de me acompanhar, até mesmo porque lá eu fico um pouquinho mais perto de vocês do que aqui no YouTube, tá? Então fica mais fácil da gente se comunicar. Não dá para eu fazer um vídeo só falando tudo sobre rações. É impossível eu pegar um vídeo de 15 minutos e falar tudo que você precisa saber sobre rações. Então por isso eu resolvi fazer uma playlist, uma série de vídeos falando a respeito disso, das coisas que vocês, tutores, precisam se preocupar ao escolher uma ração. E por que eu estou fazendo isso? Porque essa pergunta é basicamente universal. Sempre que eu vou atender alguém, as pessoas me perguntam da ração. Sempre que eu começo a conversar com um novo tutor de filhote e tudo, existem muitas dúvidas a respeito de ração e eu vou tentar sanar o máximo que eu conseguir das suas dúvidas. Então existe a playlist, né? A partir desse vídeo, esse é o primeiro vídeo, né? Existe a playlist. E aí, se por um acaso eu ainda não respondi a sua dúvida, pode ser que ela esteja em outro vídeo. Então corre e assiste os outros vídeos também dessa playlist, tá bom? No final de tudo, a gente vai fazer comparações entre as categorias de ração e tudo. Pode ficar tranquilo que vai estar bem completinho mesmo, tá? Durante esse vídeo, né, e todos os outros vídeos dessa playlist, eu vou citar alguns produtos. Todos os produtos, eles estão disponíveis para venda na nossa loja, nosso Pet Shop Online, que é parceiro do maior pet shop online que existe no Brasil. Então todos os inscritos desse canal têm um cupom de desconto que vai estar linkado tanto o link da loja quanto o cupom aqui no box de informações. Então tudo que você precisar, não precisa ser a ração em específico, você pode usar esse cupom que você vai ganhar o seu desconto e você vai ter o produto na sua casa sem precisar sair de casa. O mercado pet hoje, ele movimenta milhões e milhões de dinheiros, né? Reais, dólares, enfim. É um mercado muito grande, está em ascensão, é um mercado que muita gente tem interesse em melhorar cada vez mais. E por isso, né, a gente tem cada vez mais produtos diferentes, o que acaba gerando dúvida nas pessoas, né? Nossa, mas surgiu essa ração aqui, será que é boa, será que não é? E tudo. E com essa série de vídeos eu vou te ajudar, você vai saber escolher certinho a sua ração preferida, a melhor ração para o seu pet. Primeiro de tudo, eu sempre gosto de falar que você deve escolher de acordo com o que você pode oferecer, tá? Como assim, Paula? Se você puder oferecer a melhor ração que tem, se você julgar a ração mais cara que tem, a melhor que tem, dê essa ração. Se você, mesmo sabendo que existem rações melhores, mas você só pode oferecer uma ração até um valor X, tudo bem, você pode fazer isso, mas você tem que saber o que você está oferecendo para o seu pet. Você tem que saber, você tem que entender, né, os prós e os contras dos tipos de ração. E é isso que a gente vai falar, tá? No vídeo de hoje, eu vou contar duas coisas, né, que são muito comuns, que devem ser muito levadas em conta ao escolher uma ração. Tirando o preço, né? Porque falando de preço, a gente tem que, na verdade, não é ver preço, a gente tem que ver custo-benefício. É isso que a gente tem que pensar na hora de escolher uma ração. Mas os dois tópicos principais é escolher o tipo de ração por categoria de animal e por categoria de ração. É o básico do básico e é isso que você vai aprender hoje nesse vídeo. Categoria de animal é aquela ração para filhote, a ração para adulto, a ração para idoso, né? A ração para animais com necessidades especiais. E sim, gente, isso tem diferença, apesar de muita gente achar que não. Não é à toa, né, que o mercado iria
investir milhões e milhões para uma tecnologia que não fazia essa diferença, né? Então, faz diferença sim. Cada animal tem uma necessidade específica e a gente consegue encontrar isso nas rações. Mas daí você vai me falar, Paula, mas, né, há, sei lá, 20 anos atrás, os cachorros viviam bem comendo fubá. Comiam fubá, mas que eles viviam bem a gente não sabe muito bem, né? Até mesmo porque a expectativa de vida dos cachorros há 20 anos atrás era até 5 anos, né? Lógico que pode ter exceções, tem cachorros que viveram muito mais, a gente sabe disso, mas a expectativa de vida total era de cães que viviam até 5 anos, 6 anos. Muitos nem chegavam na fase idosa, né? Já hoje, né, a expectativa de vida é muito além, né? Eu tenho aí facilmente pacientes entre 18 e 20 anos. Então, coisas que eram absurdamente raras há 20 anos atrás, né? Muito se deve a o jeito que a gente tem levado, né, tem visto os animais, os cuidados que a gente tem tomado, e também isso inclui a nutrição. E o segundo tópico super importante de vocês entenderem são os tópicos de categoria de ração. Hoje a gente tem várias rações, né? Mas a gente tem 4 predominantes, tá? Que são 4 básicas que vocês precisam entender e saber a respeito dessas rações. Que seriam a ração comercial, a ração premium, a ração super premium e a ração high premium. Ok, mas qual que é a diferença? Tem hora que eu olho na tabela nutricional e quase não vejo diferença nenhuma, é muito pouca a diferença. Tá, vamos lá, vamos começar falando da ração comercial, que é a ração mais comum, que é a ração que a maioria das pessoas oferecem para os seus pets hoje. Isso porque a ração comercial é uma ração muito mais barata e, geralmente, a ração comercial, tem muita ração comercial, que o fabricante, ele se dedica demais em marketing e menos, né, em qualidade. Então, muita ração comercial, né, às vezes o mesmo fabricante tem várias categorias de ração, mas você só vê propaganda da ração comercial. E essa ração é aquela ração que tem um alto giro no mercado, né? Tô falando das rações como Dog Chow, tô falando das rações como Quatro Gourmet, por exemplo, que são rações que você encontra facilmente no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar sem ser uma clínica veterinária, um pet shop ou alguma loja especializada. Essas rações geralmente têm um custo um pouco mais baixo, né? E eles têm uma qualidade também um pouco mais baixa. E aí o que tem nessas rações que fazem com que essa ração se torne uma ração comercial, de uma qualidade não tão alta? Primeiro, a seleção de produtos para fabricar a ração. Todos os ingredientes, né, que vão para esse tipo de ração, geralmente eles são de qualidade inferior, tá? Tem alguns, inclusive, né, que a qualidade de proteína é péssima, então o animal tem que comer muito volume para ele conseguir, né, chegar no que ele precisa por dia, tá? Então, assim, são rações que você pode encontrar no mercado, inclusive com corantes, com conservantes muito artificiais. Fica aquela ração mais coloridinha, aquela ração que muitas vezes é bem chamativa para nós, tutores, né? Mas que são rações que não fazem tanto sentido para a manutenção do pet. Essa ração comercial, muita gente chama ela de ração de manutenção, ou seja, uma ração só para o animal não passar fome, tá? Então, esse é o tipo de ração comercial, que é a primeira categoria que a gente está falando aqui. A segunda categoria é a categoria premium. Aí a gente já está falando de uma ração um pouquinho melhor, uma qualidade um pouquinho maior, né, quando comparada à ração comercial. Essas rações geralmente são altamente palatáveis, ou seja, é muito difícil de um cachorro recusar esse tipo de ração. Você consegue encontrar, né, melhorias aí nos ingredientes de fabricação, você consegue encontrar, né, produtores, né, fabricantes, um pouco mais de investimento em tecnologia. Então, essa também é uma diferença grande, né, entre essas rações, tá? Geralmente elas são rações que têm transgênicos, geralmente são rações que têm bastante conservante, tá? Então ela é uma ração boa, né? Uma ração melhor do que a ração comercial ou a ração de manutenção, né? Mas ainda assim ela é uma ração que ela é um pouco mais barata. E aí nós estamos falando aí da Golden, que é da Premier, a gente está falando da Ecopet, que é da Farmina, a gente está falando da Gran Plus. Então são rações de marcas que têm muito investimento em tecnologia e são rações um pouco mais baratas, né? Tem gente que brinca falando que é a sobra da ração super premium, né? E aí a gente vai para a próxima categoria, que é essa que eu citei, que é a super premium.
A Super Premium, ela foi por muito tempo o tipo de ração mais desejado do mercado. A Super Premium, a ideia da Super Premium é muito boa, porque a Super Premium só usa ingredientes de altíssima qualidade, tiveram muito estudo por trás delas, são rações que as fórmulas geralmente dão certo para a maioria dos animais, são rações que têm alta palatabilidade, ou seja, a aceitação é quase que 100% dos animais vão aceitar rações Super Premium. O investimento que o fabricante faz nas rações Super Premium é muito grande, né? A matéria-prima é de altíssima qualidade, né? Mas essas rações geralmente são rações que ainda possuem transgênicos, ainda possuem um monte de conservantes artificiais, e são rações que têm alto teor, né, de proteína, alto teor de vitamina. Então são rações que quando você para e olha por grão, né, tem muito mais naquele grãozinho da ração Super Premium do que quando você compara com aquele nosso primeiro exemplo lá, que era a ração de manutenção, né? Ou seja, o cachorro que come uma ração Super Premium, ele precisa comer uma pequena quantidade para ele conseguir atingir tudo que ele precisa por dia, né? Enquanto o cachorro que come uma ração de manutenção, ele precisa comer uma quantidade gigantesca de ração para ele conseguir consumir tudo o que ele precisa para o dia a dia. E aí a gente vem para uma outra categoria, né, de ração, que seriam as High Premium. Elas já foram chamadas de Super Premium por muito tempo. Hoje em dia tem gente que fala High Premium, tem gente que continua falando Super Premium. Eu já vou explicar isso para vocês depois de eu falar delas, que são as rações que têm uma pegada um pouco mais natural. Que são as rações que têm uma tabela nutricional invejável, são as rações que escolhem os melhores ingredientes para fazerem a ração. São rações que tem muito estudo por trás, tem muita tecnologia por trás, são rações que geralmente não se usa transgênico, geralmente não se usa conservante artificial, ou pelo menos usa o mínimo possível, né? E são rações que escolhem, né, sempre o mais nobre possível. Vai pegar proteína, escolhe uma proteína de altíssima qualidade. Né? Vai pegar óleo essencial, pega o óleo essencial de altíssima qualidade. Então essa é a diferença, tá? A Super Premium tem isso também? Tem, mas a Super Premium geralmente tem uma pegada um pouquinho mais artificial. As mais comuns são a ND, né, da Farmina. A gente também tem aí como exemplo, né, a BioFresh. A gente também tem como exemplo a True, que é uma totalmente nova aí no mercado também, né? E são rações, como eu falei para vocês, altamente tecnológicas. Qual que é o problema disso tudo que eu estou falando para vocês? O problema é justamente porque no nosso país não existe fiscalização, não existe regra, não existe nada para falar que uma ração é Super Premium, High Premium, para falar que uma ração é comercial, uma ração é, enfim. Não existe, tá? Então se o produtor quiser falar, olha, essa ração aqui é Premium, sim, ele pode fazer isso. Como que eu julgo, e nós veterinários julgamos, né, a ração Super Premium, High Premium e tudo? A gente julga por quantidade de proteína, qualidade de nutrientes, quantidade de vitaminas, minerais. É assim que a gente consegue julgar, né, uma ração como de alta qualidade e menor qualidade. Essas categorias, né, elas são mais para parte comercial do que tudo. Por quê? Quando você fala assim, é uma categoria premium, né, isso soa bem para o ouvido do consumidor, né? Mas o que interessa de fato são os níveis de garantia do produtor, do fabricante, né? Então não interessa se ela é chamada de High Premium, Super Premium, Premium, manutenção, não interessa de como ela é chamada, o que interessa é o nível de garantia do fabricante, ok? Então eu preciso muito que vocês entendam isso, porque tem muita ração nova surgindo no mercado, falando que é Super Premium, High Premium, enfim. E quando você olha a tabela nutricional, às vezes é muito equivalente à tabela nutricional de uma ração de manutenção. Isso porque no nosso país, de fato, não tem fiscalização com relação a isso, tá? Então, assim, as coisas estão mudando, estão melhorando, né? Mas a gente ainda tem esses poréns. Portanto, não compre só a ração somente porque o vendedor falou que é uma ração super premium ou porque existe, né, essa informação lá na embalagem, lá no pacote da ração. Geralmente as rações que fabricam várias rações, né, vários tipos de rações, como a Purina, como a Farmina, como a Royal Canin e tudo, essas rações já é mais fiel você seguir ali, né, se é High Premium, Super Premium, enfim, elas nunca colocam isso na embalagem, para falar a verdade, é muito raro elas fazerem isso, né, mas você
é mais fiel do que essas rações aleatórias que você só tem uma única categoria, tá? É isso então, eu precisava que vocês entendessem isso, porque na hora de vender é muito fácil o balconista falar, a ração é isso, aquilo outro, e para vocês entenderem a importância de entenderem a respeito de tabela nutricional, que é o que a gente vai falar nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos, então, a tendência é eu comparar algumas rações, né, que a gente chama de comercial, comparar algumas rações que a gente chama de premium, comparar algumas rações que a gente chama de super premium, high premium, de acordo com, não com os vendedores ou os fabricantes, mas de acordo com uma questão mais de tabela nutricional, tá bom? Então é isso, esse vídeo já tá ficando gigante, vai ficando por aqui. Se você quiser saber a respeito de uma ração específica, deixa nos comentários, porque eu ainda tô pensando, ainda tô fazendo, montando os vídeos que virão, né? Então deixa aí nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!